Mais uma vez, diga: viver debaixo de céus abertos. Glória a Jesus. Em Mateus capítulo 3, narra a partir do versículo 13, o batismo de Jesus. Nós vamos ler então, para que possamos entender o contexto do versículo 16. Diz a Bíblia então, que então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João então concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. E naquele momento aconteceu o que, irmãos? Versículo 16, aconteceu o quê? Vocês estão lendo aí ou não? Versículo 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre quem? Sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Essa palavra de hoje, quando fala sobre céus abertos, com base nesse texto, nós não estamos falando literalmente do céu, literalmente aberto, porque se você olhar para o céu durante o dia, ou até mesmo agora de noite, você não vai conseguir saber quando é que o céu está fechado ou quando o céu está o quê? Aberto, não é verdade? Se você olhar naturalmente para o céu, você pode ver se tiver carregado de nuvens, para chover. Mas aqui não era o caso. Esse versículo 16 não está falando literalmente do céu físico ter feito o que, irmãos? Ter se aberto. Por quê? Para que Jesus pudesse falar, Deus pudesse falar, testemunhando sobre Jesus, não seria necessário que o céu o quê? Se abrisse fisicamente. Porque Deus, ele é Espírito. E também aqui diz que ele viu o Espírito Santo descendo o quê? Como uma pomba e pousando sobre ele. Então, quando aqui fala dos céus abertos, está falando de uma linguagem espiritual, dos céus espirituais, o que, irmãos? Se abrindo. E quando eu falo sobre esse tema hoje, de céus abertos, viver debaixo de céus abertos, eu estou falando também de uma realidade espiritual. Que todos nós podemos viver essa realidade espiritual, que é viver debaixo de céus abertos. Para algumas pessoas, viver debaixo de céus abertos parece uma coisa impossível. Porque as pessoas vivem debaixo de tanta pressão nesse mundo, passando por tantas lutas, tribulações e adversidades, que elas só pensam assim: meu Deus, eu só vou poder usufruir do céu depois da morte, quando chegar aonde? Na eternidade. Porque enquanto eu estiver aqui na terra, eu vivo um inferno. Acreditem que tem pessoas que pensam assim, que na terra só existe o quê? Inferno. Que não é possível viver as realidades dos céus, aonde, irmãos? Aqui na terra. Infelizmente, muitas pessoas vivem com tanto sofrimento na vida, que para elas essa é como se fosse uma realidade somente futura para a eternidade.
E eu quero mostrar para vocês que não, que é possível vivermos debaixo de céus abertos. Quantos podem dizer amém? Você quer viver essa realidade? Quantos querem viver essa realidade? É possível viver essa realidade. E essa é a vontade de Deus, não para uma ou outra pessoa. Essa é a vontade de Deus para todos. Veja mais uns capítulos adiante, em Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando sobre oração. No versículo 10 de Mateus capítulo 6, ele diz bem assim: venha o que, irmãos? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus, ensinando os discípulos para orar, ele disse: vocês orem assim: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é aonde? Nos céus. Ou seja, é possível experimentarmos as realidades do céu aonde, irmãos? Aqui na terra. É possível. Então eu quero que você tire os seus olhos dos problemas que você tem enfrentado e olhe para os céus, entendendo que o favor de Deus está sobre a sua vida, que é possível que você tenha uma vida vitoriosa e que você realmente consiga viver debaixo de céus abertos. E as pessoas, elas pensam às vezes que os céus estão contra ela. Elas pensam às vezes que até Deus está contra ela. E eu lembro de uma frase do pastor Flávio Índio. Ele disse bem assim: se você pensa que Deus ele é o seu inimigo, ou que Deus está criando problemas para você, você vai recorrer a quem? Você vai pedir ajuda a quem? Se você acha que Deus é seu inimigo, que é Deus quem cria para você problemas, você vai recorrer a quem? E nós sabemos que essa não é a realidade. Deus não é o nosso inimigo e Deus não está criando problemas para a gente. Quantos podem dizer amém? Deus não é o nosso inimigo. Então, a realidade é que nós precisamos e devemos viver os céus abertos. Essa é a verdade. É isso que Deus tem para mim e que Deus tem para você também. Porque disse Jesus: que seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, como ela é aonde, irmãos? No céu. Então, quando você passa por um problema aqui nessa terra, você tem que entender que isso que você está passando não é a vontade de Deus aonde, irmãos? No céu. Então, em termos práticos, qual é o impacto que isso causa para nós, viver debaixo de céus abertos? É você ter uma consciência, irmãos, de que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E eu sempre afirmo isso aqui na igreja, porque as pessoas, elas pensam que a bênção de Deus não está sobre a vida delas. E se você pensa que você não é abençoado por Deus, e que a bênção do Senhor não está sobre a sua vida, você vai viver desesperado atrás de quê, irmãos? Das bênçãos. E é por isso que existe um monte de crentes imaturos, que às vezes vivem de igreja em igreja, atrás de quê, irmãos? De bênçãos. E quando tem um mover novo em algum lugar, eles dizem bem assim: eu vou para aquele lugar porque ali tem uma bênção. Eu vou para aquele outro lugar porque ali tem o quê? Uma bênção. E são aquelas pessoas que vivem atrás de quê? Da bênção. E às vezes fazendo uso de versículos do Velho Testamento que não são mais condizentes com a nossa realidade. E a pessoa então diz: mas nós temos que lutar atrás da bênção, porque Jacó lutou para ser abençoado por Deus. E se eu também não lutar para ser abençoado, eu não vou ser abençoado. Uma concepção errada. Nós temos que se valer dessa luta de Jacó. Essa é a realidade para nós, da nova aliança.
Você tem que lutar com Deus para ser abençoado, é isso? Pergunte para quem está ao seu lado, diga, você tem que lutar com Deus? Diga, você tem que lutar com o anjo para ser abençoado, é isso? Temos que fazer isso, irmãos? Não, mas eu tenho que lutar, pastor, porque Jacó lutou. Irmão, Jacó lutou sim, porque Jacó não recebeu os benefícios da redenção que eu e você recebemos. Jacó lutou porque Jesus ainda não havia feito a obra de redenção na cruz do Calvário. Mas nós temos os benefícios da redenção na cruz do Calvário. E um dos benefícios da redenção na cruz do Calvário é que o Senhor nos fez abençoados. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Então, Efésios capítulo 1, versículo 3, abra comigo, por favor, sua Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu quero encorajar vocês a praticarem a abertura da Bíblia e da leitura da Bíblia. Por isso que eu estou citando não só os versículos, mas pedindo para que vocês possam ler também cada um deles. Em Efésios 1,3 está escrito: bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, que já o que, irmãos? Que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu pergunto, com base nesse texto, você tem que correr atrás de alguma bênção? Você tem que lutar com Deus para receber alguma bênção? Você tem que lutar com o Satanás, guerrear com ele nos montes e nos vales para receber alguma bênção? Não. Nós já somos abençoados. Essa é a realidade de quem você é em Cristo Jesus. Se você se entender assim, se você enxergar assim, se essa foi a realidade do seu coração, você não vai viver se desgastando para ser abençoado, porque abençoado você já é. Quantos podem dizer amém? Agora, muitas vezes nós vamos ter que nos esforçarmos, nós vamos ter que fazer a chamada batalha da fé, para poder se manifestar aquilo que já é o quê? Que já é nosso. Porque muitas vezes Satanás tenta resistir, e ele tenta reter aquilo que já é o quê? Nosso. E nós vamos então repreender todas as suas ações, para que ele possa então retroceder em todas as suas tentativas de bloquear aquilo que já nos pertence, porque abençoado nós já somos. Então, se você entende que você já é abençoado por Deus, se você entende que essa já é a realidade para a sua vida, então, se você já é abençoado por Deus, os céus estão abertos ou fechados para você? Estão o que, irmãos? Abertos. Então, quando amanhecer o dia, você fala: Senhor, obrigado pelos céus abertos sobre a minha vida, porque eu sou o que? Abençoado pelo Senhor. Quantos podem dizer amém? Mas o diabo está dizendo assim: como é que você é abençoado por Deus se você está com alguma doença? Você vai dizer: eu sou abençoado porque eu sou curado em Cristo Jesus. Como é que você vai dizer que você é abençoado se a sua conta está zerada? Você vai dizer: eu sou abençoado porque Cristo me fez o quê? Próspero. Como é que você vai dizer que você é abençoado se você está passando por muitas lutas? Você vai dizer: mas entre essas coisas eu sou mais do que vencedor. Através de quem? De Cristo Jesus. Você tem ainda essa concepção de que você é abençoado, até mesmo no que diz respeito aos milagres. Aos milagres. A Bíblia diz em Marcos 16, 17, bem assim: e estes sinais seguirão aqueles que creem. Estes sinais se referindo ao que, irmãos? Aos milagres. Ele disse: e os milagres seguirão aqueles que creem. Então eu pergunto: se você é abençoado, se você tem os céus abertos sobre a sua vida, é você quem vai correr atrás dos milagres, ou os milagres que vão correr atrás de você? A Bíblia diz: e esses sinais, os milagres seguirão aqueles que creem.
são os milagres que vão nos alcançar, irmãos. Deixe que essa palavra hoje crie uma realidade tão forte na sua mente, que não importa a circunstância que você esteja passando, e você vai ter essa certeza: os céus estão abertos na minha vida, e os milagres vão acontecer na minha vida. Eu digo para você que muitas vezes eu me surpreendo quando acontece um milagre inesperado em minha vida. Muitas vezes eu me surpreendo pelo meio que esse milagre chegou na minha vida, mas não em si pelo milagre ter chegado na minha vida, porque eu tenho certeza, e se você está andando na palavra de Deus, é certo que os milagres vão lhe alcançar. Nós só não sabemos quando, nem através de quem, como é que ele vai, o que, irmãos, acontecer. Mas nós sabemos de uma coisa: o milagre vai acontecer. Quantos têm fé nisso? Então, se você tem essa certeza, você anda, acorda, vive a sua semana com uma sensação, com um sentimento, com uma segurança de vitória, irmãos, muito grande. Você vive com aquela certeza de que assim, não, mas eu sei que eu sou em Deus. Eu sei que os milagres acontecerão aonde? Na minha vida. E eu sempre digo aqui na igreja que Deus tem mais de 1000 maneiras de nos abençoar. Quantos podem dizer amém? Repitam comigo, diga: Deus tem mais de 1000 maneiras de abençoar a minha vida, de fazer com que os milagres cheguem até você. Muitas vezes nós pensamos que o milagre vai vir de uma forma, por um caminho, tal dia, de tal jeito, e Deus ele faz o que, irmãos? Coisas novas, e às vezes usando outros caminhos. Quando você entende que os céus estão, o que, irmãos? Abertos sobre a sua vida. Eu já vi pessoas dizerem bem assim: rapaz, eu estou passando por tantas lutas, que parece que os céus na minha cabeça é tudo de bronze, é tudo fechado. Porque de fato tem uma palavra de Deuteronômio dizendo no capítulo 28, de quando as pessoas não honrassem a lei, os céus de fato seriam de bronze sobre a vida delas, sobre a cabeça delas. Tipo assim, você não vai ter resposta para nenhuma oração. Mas quando nós andamos na palavra de Deus e conhecemos quem nós somos em Deus, nós temos respostas para as nossas orações. Quantos podem dizer amém? Se alguma oração que você fez a Deus ainda não se manifestou em sua vida, não é porque os céus estão fechados. Não, nada disso não. É porque às vezes Deus já deu a resposta para você. Agora nós confundimos muitas vezes a resposta com a manifestação daquilo que nós cremos. Abra comigo sua Bíblia, 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João 5,14. Ele diz: e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de quem, irmãos? De Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele faz o que, irmãos? Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele, o que, irmãos? Pedimos. Ou seja, quando você pede algo a Deus em oração, e aquilo que você pede a Deus em oração é de acordo com a vontade dele, e aí vem a pergunta: como eu vou saber que aquilo que eu estou orando é de acordo com a vontade de Deus? Quando você ora de acordo com a palavra de Deus. Então tudo que você orar de acordo com a palavra de Deus, você já tem certeza que é a vontade de quem? De Deus para a sua vida.
E se você orou de acordo com a vontade de Deus, você já deve ter certeza que Deus já ouviu, que irmãos, a sua oração. Quantos pode dizer amém? Então, se Deus ele já ouviu a sua oração, agora você deve descansar o seu coração, tendo a certeza de que você, o que, irmãos, já teve aquilo que você, o que, pediu a Deus. E a partir de agora por diante você vai fazer o que? Agradecer a Deus. Só que as pessoas pensam de que forma? Elas pensam assim: bom, eu pedi algo a Deus, foi da vontade de Deus, mas se aquilo que eu pedi, sendo da vontade de Deus, não se manifestou, elas caem no erro de pensar assim: ah, então Deus não atendeu a minha o quê? Oração. Porque elas condicionam em Deus atender a sua oração com manifestar aquilo que a pessoa o quê? Pediu a Deus em oração. E muitas vezes Deus nos dá aquilo que a gente pede em oração, mas Ele não manifesta porque ainda não é a hora certa de manifestar. Porque muitas vezes somos nós que não estamos preparados para recebermos aquilo que nós pedimos a quem? A Deus. E Deus, por nos amar tanto, Ele segura para realmente liberar para nós na hora certa. Então a questão não é se Deus já lhe ouviu ou não, Ele já ouviu. Agora é você pensar bem assim: bom, vai chegar nas minhas mãos, vai se manifestar na hora certa. E se você não entende assim, você vai viver pedindo a Deus em tudo quanto é lugar. Vai atrás de culto de oração em tudo quanto é lugar, sempre com essa concepção: você quer o que, irmãos? Eu quero pedir a Deus aqui a minha bênção. Aí vai pedir oração pelo mesmo motivo em tudo quanto é o que? Igreja. E ainda manda pela internet, manda programa de televisão e sai mandando para tudo quanto é lugar, porque a pessoa pensa assim, que quanto mais tiver gente pedindo, ou quanto mais ela pedir, mais isso vai movimentar o coração de quem? De Deus. E na verdade, esse comportamento está demonstrando que quem age assim não confia em Deus, porque se você confiasse em Deus, bastava apenas um pedido, porque a palavra não diz bem assim: pedi, 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 infinitamente será dado. Ele diz: pedi apenas uma vez e dá-se-vos-á, pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será o quê? Aberta. Você só pede a Deus apenas uma vez. Daí por diante você vai seguir dando graças a Deus por aquilo que você, o que, irmãos? Pediu. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? É assim que funciona. Mas se você não tem a concepção de que os céus estão abertos para você, e de que Deus está por você, e que Deus está trabalhando com você, e que você já é abençoado, e que a bênção de Deus já é completa sobre a sua vida, você vai andar, na verdade, por aí, vivendo uma realidade que não é o que Deus tem para você. Quantos podem dizer amém? Então, irmãos, a nossa fé na palavra de Deus é essa: os céus estão abertos sobre a minha vida. Deus não é o meu inimigo, Deus é por mim. Quantos podem dizer amém? A segunda coisa que eu quero que você entenda, quando você tem essa percepção de que a revelação de que viver debaixo dos céus abertos é você viver debaixo do favor de Deus. E o favor de Deus, ele está disponível para você a qualquer momento. Quantos podem dizer amém? Repita e me diga: o favor de Deus. Mais uma vez diga: o favor de Deus está disponível para a minha vida. O que é a palavra favor? É graça. É a graça de Deus. Em muitas situações que eu vou resolver na minha vida, eu sempre oro e digo assim: Pai, eu te agradeço, porque o seu favor está sobre a minha vida, e as portas se abrirão na minha vida nessa determinada situação. Quando eu vou conversar com alguém, até mesmo às vezes trabalhando lá na empresa, com o meu trabalho de consórcio, às vezes eu vou atender alguém, eu vou negociar com alguém, e eu digo assim: Senhor, eu te agradeço, porque o teu favor está sobre a minha vida,
para negociar com essa pessoa, para apresentar para essa pessoa o projeto. E às vezes a pessoa ela não faz o consórcio naquele momento, e nem por isso eu fico, eu acho que o céu hoje está ruim para o meu lado, eu acho que o céu hoje está fechado. Eu atendi a pessoa e o céu não se abriu, o favor não veio. Não, eu acredito com o favor de Deus. E às vezes passa um tempo, e aquela pessoa que eu atendi naquele tempo, ela volta, procura, e o negócio é fechado. Por quê? Porque eu não mudo o meu comportamento de fé de acordo com o resultado que eu vou obtendo no meu dia a dia. O meu comportamento de fé é o mesmo todos os dias. Então eu acredito que o favor de Deus está sobre a minha vida. Sempre quando eu vou saindo de carro, às vezes eu vou estacionar o carro em algum lugar, no shopping, em algum lugar, e quando eu vou entrando, não tem nenhuma vaga, e eu já falo bem assim: Senhor, eu te agradeço porque o teu favor sobre a minha vida, eu te agradeço porque a minha vaga já está reservada. E quando você entra no shopping, só vê aquelas luzes vermelhas, mostrando que não tem garagem vazia. E às vezes eu vou exatamente por aquela fila, onde as luzes estão todas vermelhas, mostrando que não tem garagem o quê? Vazia. E eu falo: Senhor, eu te agradeço pelo teu favor. E quando eu vou seguindo naquele caminho, daqui a pouco alguém sai da garagem. E aparece o espaço. Eu falo: Senhor, obrigado. Esse é o benefício de ser guiado pelo seu Espírito Santo, e você ter a certeza que o favor de Deus está sobre a sua vida. Quantos podem dizer amém? Repitam comigo, diga: o favor de Deus está sobre a minha vida. Enquanto a igreja não for arrebatada, nós estamos na dispensação de quê, irmãos? Da lei ou da graça? E Jesus, em Lucas capítulo 4, abra comigo, por favor. Lucas capítulo 4. Quando Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, em Lucas 4:19, ele disse bem assim: que ele foi ungido para proclamar, Lucas 4:19, proclamar o que, irmãos? O ano da graça do Senhor. Repita comigo, diga: o ano da graça do Senhor. E aqui não é literalmente o ano, mas é o tempo, é a estação, é a dispensação da graça de Deus. E essa dispensação da graça de Deus, ela vai perdurar até o que, irmãos? O arrebatamento. Só que as pessoas, quando elas pensam na graça de Deus, ainda bem que pelo menos elas pensam assim para a salvação, mas elas só pensam para a salvação. Quando alguém diz assim: mas você é salvo? Eu sou salvo sim, pela graça de Deus e pela fé em Jesus. Mas elas pensam que o mecanismo da graça que Deus colocou para nós, como uma dispensação, é algo somente para quê, irmãos? Para a salvação. E não é somente para a salvação. Hebreus capítulo 4:16. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4:16. Todos encontraram? Ele diz bem assim, Hebreus 4:16, aproximemo-nos do trono da graça, com todo o que, irmãos, com toda a confiança, a fim de que, irmãos, de receber misericórdia e encontrarmos o que, irmãos? Graça. Essa palavra graça, você grifa aí e coloque favor. Encontrarmos o que, irmãos? Encontrarmos graça ou favor, que nos ajude no momento de que, irmãos? Da necessidade. Amém? Ou seja, quanto mais nós temos esse entendimento de que estamos debaixo dessa graça de Deus, você vai olhar assim: meu Deus, obrigado, porque existe uma graça de Deus disponível para a minha vida. Repita comigo, diga: todos os dias. Mais uma vez, diga: existe uma graça de Deus disponível para a minha vida
todos os dias. Irmãos, coloque essa palavra em seu coração. Sempre que você for procurar um atendimento em uma clínica, em um hospital, no meio jurídico, for resolver uma coisa na empresa, no setor, falar com alguém, tratar de um assunto, até mesmo fazer uma compra em uma loja, você fale bem assim: Senhor, eu te agradeço, porque o seu favor está sobre a minha vida, os céus estão abertos sobre a minha vida. Senhor, me conceda favor perante esta pessoa. E aí, quando você vai tratar do assunto com aquela pessoa, Deus dá o que, irmãos? Libera o que? Essa graça. E a pessoa de repente começa a fazer algo por você fora do comum. Fora do comum. A pessoa faz algo por você fora do comum. Eu já tive assim, mas muitas experiências em viagem de avião, em questão de assento, marcação de assento, despacho de bagagem. Às vezes está na fila e a pessoa simplesmente me chamar, a pessoa simplesmente fazer algo diferente, pessoas que não me conhecem, e Deus simplesmente fazer algo que, irmãos, extraordinário. Então, quando você entende que essa graça, que esse favor está sobre a sua vida, você não vive, irmão, se desgastando, lutando para correr atrás de quê, irmãos? Das bênçãos. Diga: o favor de Deus está sobre a minha vida. Comece amanhã a sua segunda-feira diferente, fazendo uma proclamação de fé e dizendo: Senhor, obrigado, porque o seu favor está sobre a minha vida hoje, nesse dia. Eu vou ter um dia extraordinário. Quantos podem dizer amém? Irmãos, essa é uma realidade. Então, o autor de Hebreus diz: para encontrarmos graça que nos ajude no momento que, irmãos, oportuno. E muitas vezes nós nem sabemos o que é que está à frente. Nós nem sabemos o que vamos encontrar durante o dia, nem sabemos o que vamos encontrar ao final do dia. Mas se você olha para a graça de Deus, Deus vai trabalhar ao seu favor. Vamos para 2 Coríntios capítulo 9 agora. 2 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo 8, Paulo diz bem assim, falando sobre esse favor de Deus. Ele diz bem assim: e Deus é poderoso para fazer com que toda graça lhe seja o que, irmãos? Acrescentada. Quantos podem dizer amém? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, vou ler mais uma vez. Ele diz: e Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja o que, irmãos? Acrescentada. Repita comigo, diga: Deus, eu te peço que a tua graça seja acrescentada sobre a minha vida. Diga: o teu favor seja acrescentado sobre a minha vida. É possível isso acontecer, irmãos? Sim, é claro que é possível. Lembre que em algumas de suas cartas, Paulo começa ou termina dizendo bem assim: que a graça vos seja o que, irmãos? Multiplicadas. Até o pastor Heleno usa aqui essa frase, quando ele diz que graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Então, que essa graça lhe seja o que, irmãos? Multiplicada. Agora, olha o impacto dessa graça multiplicada em sua vida. Olha o que Paulo continua dizendo assim: para que em todas as coisas, ele diz, e em todo o tempo. Duas frases, repita comigo: em todas as coisas e em todo o tempo. Quantos querem ter uma graça para isso? Uma graça para todas as coisas e para todo o que? Todo o tempo. Tendo tudo o que é o que, irmãos? Necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha o que Paulo diz, irmãos: que essa graça de Deus, ela vai abençoar você em todas as coisas e em todo o que, irmãos? E em todo o tempo. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus para nós. Você ser agraciado por Deus em todas as coisas. No estudo, no trabalho, nos negócios,
no casamento, na família, em todas as áreas da sua vida, em todas as coisas, você ser agraciado por quem, irmãos? Por Deus. Isso lhe faz andar, irmãos, de cabeça erguida. Isso lhe faz andar com uma postura diferente. Não é aquele cristão que anda derrotado. Porque tem crente que anda derrotado mesmo. Você fala com um crente, é aquela expressão de que, irmãos? De derrota. Já anda todo murcho. Na tribulação. Você fala, como é que você está, irmão? Tudo em paz? Está não, estou na luta. Estou na prova. Só Deus na causa. Já... O que aconteceu? É muita tribulação na minha vida. É muita prova. É prova o tempo todo. Só fala de que, irmãos? De prova. E eu sei que nós passamos por prova. Só que as pessoas, muitas vezes, ela exalta muito mais as obras de Satanás do que a bondade de Deus. Elas exaltam. Fui fazer um exame agora e deu foi um problema. Fui comprar um remédio caro. E à noite, não dormi a noite inteira. Calor infeliz. Aí quando chove, uma chuva infeliz. Reclama da chuva, do calor, do remédio, reclama de tudo. Da farmácia. O mercadinho é um preço infeliz. É tudo caro. Só a linguagem o que, irmãos? De derrota. Só de derrota. Já ensinamos que a fé, ela não ignora os fatos. A fé não finge ver aquilo que é óbvio, mas a fé também não exalta os problemas. A fé exalta a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga, a fé exalta a palavra de Deus. Aí Paulo disse bem assim, para que vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos ou supridos de todas as formas. Quantos podem dizer amém? Ele diz, vocês serão supridos de todas as formas. Diga assim, diga, há um suprimento sobrenatural disponível para a minha vida. Feche os seus olhos, eu não concluí a pregação, eu apenas vou orar porque me veio uma inspiração para orar com base nessa palavra. Essa palavra de agora foi uma palavra rema, de que há um suprimento sobrenatural disponível para você. E você vai desfrutar por esses dias de uma provisão sobrenatural sobre a sua vida extraordinária. Só agradeça a Deus. Só agradeça a Deus. Quantos podem dizer amém? E ele diz mais: vocês serão supridos para que possam ser o que, irmãos? Generosos em qualquer ocasião. Esse é o propósito. É Deus colocar em suas mãos a prosperidade para você ser uma pessoa que, irmãos, generosa. Repita comigo, diga, Deus coloca a prosperidade em minhas mãos para que eu possa ser uma pessoa generosa. Mas você sabia que tem pessoas que só têm a mão aberta para receber? Ela só tem a mão aberta para o quê? Para receber. Ela crê para receber, mas ela não crê para ser uma pessoa o quê? Generosa. Aí diz bem assim a Bíblia: não para aquele que só recebe,
diz bem assim: a alma generosa prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. A Bíblia não diz que aquele que muito recebe é aquele que vai o quê? Prosperar. Diz que a alma que é generosa é a alma que vai o quê, irmãos? Prosperar. Então, a sua prosperidade tem muito mais a ver com o quanto você é em ser uma pessoa generosa do que o quanto você, o que, irmãos, recebe. Porque muitas vezes nós recebemos muito de Deus porque praticamos os princípios do trabalho, da honestidade, e isso não é uma exceção para o crente. O ímpio também não recebe por esse princípio, sim ou não? Sim. O médico que trabalha bem, o advogado que trabalha bem, o engenheiro que trabalha bem, o comerciante que trabalha bem, se ele faz tudo certinho, ele vai receber a sua prosperidade, porque ele está trabalhando, está praticando o princípio da palavra de Deus. Agora, o que vai tornar a pessoa próspera é o quanto ela é uma pessoa que, irmãos, generosa em abençoar, generosa em compartilhar. Então, se você entende que a graça de Deus é sobre a sua vida, que você vive debaixo dos céus abertos, esse favor de Deus está sobre você. Você não somente é abençoado, mas você também é uma bênção. Quantos podem dizer amém? Você também destrava coisa para as pessoas. Você também abençoa a pessoa. Você produz alívio para outras pessoas. Quantos podem dizer amém? Eu já passei por muitas situações difíceis, já testemunhei isso aqui muito na igreja. E eu já tive pessoas que me ajudaram muito na vida, como o pastor Heleno, a minha sogra, pastor Val Kermelo, pessoas que Deus usou assim poderosamente para produzirem alívio na minha vida em tempos de tribulação. E é por isso que hoje eu entendo o valor de ser alguém assim e procuro, dentro das minhas condições, abençoar pessoas e ajudar pessoas para promover também alívio para elas. Porque eu sei o quanto é difícil, na hora de uma dor, de um tempo difícil, você não ter ninguém por você. Eu sei como é difícil, mas é muito bom quando a gente vê Deus levantando pessoas para fazer o que, irmãos? Para nos abençoar, usando pessoas para mostrar a sua presença, a sua manifestação da sua bondade. Quantos podem dizer amém? Diga comigo, diga: a bondade de Deus está sobre a minha vida. E por último, viver debaixo dos céus abertos é você viver e andar debaixo da plenitude das bênçãos de Deus. Repitam comigo, diga assim, diga: eu quero viver debaixo da plenitude das bênçãos de Deus. Irmãos, o que é a palavra pleno? O que é a palavra pleno? Completo. Esse copo aqui, irmãos, está pleno? Não. É a vontade de Deus que você e eu possamos viver debaixo da plenitude de Deus. Abra comigo João, capítulo 1, 16. João, capítulo 1, 16. Olha o que ele diz. João, Evangelho de João 1,16. Todos nós recebemos da sua, o que, irmãos? Plenitude. Graça sobre graça. Eu pergunto, Jesus, ele era um homem plenamente, ele era um homem pleno, ou ele era um homem meieiro? Ele era um homem pleno. E o que é ser uma pessoa plena?
que é ser uma pessoa plena? Você viver debaixo da plenitude de Deus é você ser plenamente saudável. Repita comigo, diga, plenamente saudável. Jesus, ele era doente, tinha diabetes, pressão alta, osteoporose, tinha, irmãos, veia entupida, enxaqueca, tinha, irmãos. Ele era o que, irmãos? Plenamente o que? Saudável. Repita comigo, diga, Jesus era plenamente saudável. E você ser cheio da plenitude de Deus é você ser uma pessoa que, irmãos, plenamente saudável. E a obra na redenção que Cristo fez por nós foi para que possamos viver esta realidade, plenamente o que, irmãos? Saudável. Agora, por que muitas vezes nós não vivemos plenamente saudável? Por quê? Tratando-se de saúde, às vezes nós herdamos problemas de saúde por uma questão que, irmãos? Genética. Genética. E clinicamente falando, aquilo que nós herdamos genético, eles dizem bem assim, que é doenças hereditárias. Que biblicamente é chamado de maldição, que hereditária. E alguém diz bem assim, não, mas eu não creio nesse termo de maldição hereditária. Eu digo, então, uma pessoa que herdou uma doença do pai, ela herdou uma bênção? Ela herdou, então, uma bênção hereditária? Foi isso que ela herdou? Não, é uma maldição. Porque uma doença é o que, irmãos? Maldição. Doença não é bênção para ninguém. Doença não é bênção para ninguém. Então, muitas vezes, nós herdamos doenças, o que, irmãos? Hereditárias, maldições hereditárias, que foi transportado no nosso quê? Na nossa corrente sanguínea, pelo nosso quê? Geneticamente. Agora, eu vou aceitar isso como uma verdade na minha vida absoluta? Não. Na hora em que eu tomo conhecimento da palavra de Deus, eu digo, eu não aceito esse problema genético na minha vida. E eu vou então combater toda doença e toda enfermidade genética na minha vida com a palavra de Deus. Amém? Mas tem pessoas que elas já pensam assim, não, mas meu avô teve, a minha bisavó teve, a minha mãe teve, por que eu não vou ter? Então pronto, então, ela já entra na rota para o quê? Para ter, porque ela vê que todo mundo o quê? Teve. E eu sempre digo o contrário, meus avós tiveram, os meus pais tiveram, eu tenho até irmãos que têm, mas a maldição parou na minha vida. Eu não tenho, os meus filhos não têm, o meu neto não tem, e os que virão não terão também, porque eu não aceito essa maldição na minha vida. Se na minha família existia uma maldição hereditária, ela parou, quebrou em mim, porque ela encontrou a cruz do Calvário. E um homem que conhece a revelação da palavra de Deus. Mas a palavra diz que o povo perece porque falta o que, irmãos? Conhecimento. Então a pessoa carrega esse problema e ela então pensa, é porque os céus não estão abertos na minha vida, por isso que eu tenho esse problema. Não, não é isso. Ou às vezes as pessoas não vivem debaixo de uma plenitude de saúde, porque elas quebram princípios do que, irmãos? Natural. E quando você quebra um princípio natural, essa quebra de princípio, ela inativa a sua fé. A quebra de princípio natural, ela inativa a sua fé. Não adianta você pegar lá 14 fatias de pizza. Não adianta você pegar lá aquele super hambúrguer torado de tudo que você imaginar e você dizer apenas assim, Senhor, está abençoado,
e não vai fazer mal para mim porque eu sou sarado em Cristo Jesus. Você está quebrando um princípio o quê? Natural. E se você pensa que está fazendo declaração de fé, a sua atitude está inativando o quê? A sua fé. Está tendo uma fé cega. Então, muitas vezes, nós não andamos em plenitude de saúde, porque quebramos princípios naturais. Mas isso não quer dizer que andar em saúde não seja a vontade de quem, irmãos? De Deus. Repitam comigo, diga, andar em saúde é a vontade de Deus. É só você olhar para Jesus. Jesus, ele viveu em plena saúde divina. Quantos podem dizer amém? Então, é possível ter essa plenitude. Abra comigo Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2, 9. Diz, pois em Cristo habita o que, irmãos? Corporalmente, toda a plenitude de que, irmãos? Da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam do que, irmãos? Da sua plenitude. Olhem para cá. Em Cristo habita toda a plenitude. Mas a palavra diz que nós estamos o que, irmãos? Nele. Ele é o cabeça, nós somos o que, irmãos? O corpo. Aí no versículo 10 ele diz, e em vocês habitam o que, irmãos? A plenitude. Então, é possível vivermos debaixo da plenitude de Deus. Quantos podem dizer amém? Diga, eu vou andar em plena saúde, eu vou andar plenamente em paz, e eu vou andar plenamente em prosperidade. Repite, diga, eu vou andar plenamente em prosperidade. Jesus, ele andava debaixo de prosperidade ou ele andava em crise? Jesus, ele andava, irmãos, endividado? Andava. Se ele andasse em dívidas, endividado, dívida seria a vontade de quem? De Deus. Por que seria a vontade de Deus? Porque ele veio como expressão da vontade de Deus. E Cristo não andava o que, irmãos? Endividado. Cristo não era quebrado. Era quebrado? Não. Agora, em alguns momentos faltou para ele. Mas a falta não significava que ele fosse o que, irmãos? Quebrado. Pode acontecer na minha vida e na sua vida uma falta pontual em algum momento de recursos. Mas isso não quer dizer que você é o quê? Quebrado. Mas qual é a nossa mentalidade quando estamos sem dinheiro? O que é que nós falamos? Estou quebrado pela cepa. Não é isso? Estou liso. Ai, dia 8 de março hoje, não tive dinheiro para comprar nem um chocolate para minha mulher. Eu estou quebrado, estou liso. E a mulher, filho, vai jantar. Jantar o quê? Eu estou liso. Minha filha, está osso esse mês, viu? Esse mês, está osso esse mês. Só Deus, viu? E o que foi? Estou quebrado. Se orgulha em dizer que está o quê? Quebrado. Em algum momento nós constatamos Jesus falar isso, irmãos? Ele falou isso em algum momento? Quando faltou alguma coisa, irmãos, os céus responderam.
manifestando os céus abertos que estavam sobre ele. Quando ele estava com os discípulos no monte, cercado por uma multidão, e só tinha aqueles pães e os poucos peixes que tinham, os céus responderam com milagres. Quantos podem dizer amém? E isso representava o caráter de quem, irmãos? De Deus. Em Lucas 8 é relatado das mulheres que serviam Jesus no seu ministério e que abençoavam o seu ministério com os seus bens. Deus levantando o quê? Pessoas. Quando Jesus nasceu, os magos que vieram do Oriente levaram o que para ele, irmãos? Ouro. E em seguida os seus pais tiveram que fugir para onde? Para o Egito. E durante esse tempo que José se deslocou com Maria para o Egito, o tempo que eles viveram no Egito, que depois voltaram do Egito, que ficaram perambulando de uma cidade a outra por quase 2 anos, nessa época, ele foi sustentado com aquele ouro que ele havia recebido dos magos. Deus manifestando uma provisão antecipada para a vida dele. Isso mostrava o caráter de quem, irmãos? De Deus. Então, quando você se vê em uma crise financeira, não se veja como um quebrado. Fale, eu sou uma pessoa próspera. Eu te agradeço, Senhor, pela tua prosperidade na minha vida. Eu vou ter tantos recursos que eu não somente vou ser um dizimista, eu vou ser um dizimista, eu vou ser um ofertante, eu vou ofertar para missões, eu vou ofertar para a obra, tudo que tiver na igreja eu vou abençoar, eu vou pagar, eu vou abençoar para pessoas, eu vou ser um canal de bênção para muitas pessoas. Quantos podem dizer amém? É você entender quem você é em Deus. Então, Jesus era cheio da plenitude, nós estamos nele, temos a mesma plenitude. E Paulo, orando sobre isso, abra comigo Efésios capítulo 3, versículo 19. Olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz assim: eu oro para que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam o que, irmãos? Cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 19. Paulo diz: eu oro para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quantos podem dizer amém? Então repita e me diga: eu vou andar plenamente em saúde divina, eu vou andar plenamente em prosperidade e eu vou andar plenamente em paz. Em paz. Paz é a vontade de Deus. Mesmo sabendo que neste mundo passaremos por tribulações. Ele disse o que? Tenham bom ânimo. Recebam a minha paz. Ele disse: a minha paz é um presente que eu vos dou. Paz é a vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos entender, irmãos, que quando você vive essa realidade, os céus estão abertos para você. Então você não tem que estar orando: Senhor, que nesse dia o céu se abra sobre a minha vida. Os céus já estão abertos em você. Você ande nos princípios da palavra de Deus, que você vai ver automaticamente os céus convergindo para lhe abençoar. Quando olhamos para Jesus, que é o modelo perfeito, tudo isso que eu preguei, nós encontramos em quem? Em Jesus. 3 coisas ele fazia. Jesus conhecia a vontade de Deus, Jesus obedecia ao plano de Deus e ele andava em fé. Aonde é que os crentes normalmente se engancham? Ou não conhecem a vontade de Deus e por isso o povo perece, ou conhece a vontade de Deus, os princípios, e não o que, irmãos? Obedecem, e por não obedecer, acaba não entrando naquilo que é a vontade de Deus. Ou eles conhecem, até obedecem, mas são pessoas que não desenvolvem a sua fé, e a palavra diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Mas quando você levanta a sua fé, quando você anda em fé, em nenhum momento os céus vão estar resistindo com a sua vida. Jesus, ele andava nesses 3 princípios. Ele conhecia a vontade de Deus, ele obedecia ao plano de Deus e ele andava sempre em fé.
Quantos podem dizer amém? É por isso que os céus estavam sempre, irmãos, abertos sobre ele.